Fala galera, bonito canal Leg Trans, concurso da PRF tá aí, edital publicado, 500 vagas para o Brasil inteiro, salário de R$ 9.500. Vocês já sabem, nós aqui no Leg Trânsito temos um curso onde nós trabalhamos todo o Código de Trânsito brasileiro, capa a capa, artigo por artigo, tudo comentadinho. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira estudar pelo nosso curso, tá aí. E a recomendação que eu tenho de bibliografia é aqui, o Código de Trânsito ilustrado e comentado dos meus amigos Ednilson Ribeiro, policial rodoviário federal, desde 2005 atuando na área, e também o José Benedito, instrutor. Aí juntou o que aqui? A prática da PRF mais o know-how do instrutor, José Benedito, e fizeram essa bela obra aqui, ó, capa dura, um mega material, tá? Todo ilustrado, cheio de macetes. Pensa aí, a prática do dia a dia do PRF, mais os macetes e todo do instrutor, só podia sair coisa boa. Está aqui embaixo o link tanto do curso quanto do CTB. Clica lá e pede o seu. Bora então assistir uma videoaula sobre estudo do CTB? Vem comigo! Agora eu quero dar uma panorâmica no Código de Trânsito brasileiro, passando ali pelos 22 capítulos para a gente ver o que cada um deles trata. Mas uma passada rápida, só para a gente ter uma visão geral do que a gente vai estudar nesse curso. O capítulo 1 trata das disposições preliminares. Vão observando aí a faixa de artigos. Esse aqui no caso do artigo 1º ao 4º. O capítulo 2 fala do Sistema Nacional de Trânsito, com todos os seus órgãos e entidades, dividido em duas seções, conforme vocês podem observar. O capítulo 3 fala das normas gerais de circulação e conduta. Sem dúvida, esse é um dos capítulos mais cobrados nas provas de concurso. O capítulo 3A fala da condução de veículos por motoristas profissionais. O capítulo 4 fala do pedestre e condutores de veículos não motorizados. O capítulo 5 fala do cidadão. O capítulo 6 fala da educação para o trânsito. O 7 da sinalização de trânsito. O 8 da engenharia de tráfego, da operação, fiscalização e policiamento ostensivo de trânsito. O 9 fala dos veículos, dividido aí em 3 seções, conforme vocês podem observar. O 10 fala dos veículos em circulação internacional. O capítulo 11 fala do registro de veículos. O 12 fala do licenciamento. O 13 fala da condução de escolares. O 13A fala da condução de motofrete. O capítulo 14 fala da habilitação. O capítulo 15 fala das infrações. Esse, sem dúvida, é o maior capítulo do Código de Trânsito brasileiro. Vai do artigo 161 ao 255. São quase 100 artigos só tratando de infrações. O capítulo 16 fala das penalidades. Penalidades essas que vão ser aplicadas em consequência das infrações relacionadas aqui no capítulo 15. O capítulo 17 fala das medidas administrativas. O capítulo 18 fala do processo administrativo, dividido em 2 seções, conforme vocês podem observar. O capítulo 19 fala dos crimes de trânsito. E o capítulo 20, e último capítulo, fala das disposições finais e transitórias. Nós ainda vamos ver sobre o anexo 1 e 2 do Código de Trânsito. O anexo 1 fala dos conceitos e definições. Muito importante conhecer o anexo 1. E o anexo 2 fala da sinalização de trânsito. Viram aí, né? De uma forma panorâmica, deu para a gente visualizar o que é que os 22 capítulos do Código de Trânsito tratam. É importante você tomar nota disso para você começar a fazer um mapeamento desses assuntos mental. Os slides vão ficar disponíveis para você baixar. É importante também que você tome nota para que você possa dominar tranquilamente, pelo menos nessa visão panorâmica inicialmente, para depois a gente entrar aí nos detalhes. Curiosamente, nós estamos falando de Código de Trânsito brasileiro, mas eu vou abordar aqui 2 artigos da Constituição Federal. Vocês vão entender por quê já já. O artigo 22 da Constituição diz que compete privativamente à União legislar sobre as diretrizes da Política Nacional de Transporte, Trânsito e Transporte. É por isso que, hora ou outra, a gente vê pessoas movendo ações públicas na Justiça por conta de alguns excessos praticados pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. E há quem diga que até o DENATRAN às vezes se arrisca
a legislar. Gente, é competência da União, é o Legislativo Federal quem legisla sobre trânsito e mais ninguém, ok? E ainda na Constituição Federal, o artigo 23, que diz: é competência comum, aí vem, da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios, estabelecer e implantar a política de educação para a segurança no trânsito. É educação para o trânsito? Aí sim, aí abrange municípios, estados, Distrito Federal e a União. Pegando então no capítulo 1 já do artigo 1º, a gente viu que o capítulo 1 vai do 1º ao 4º. Eu quero dizer para vocês que tudo que a gente vai estudar, desde a primeira palavra aí, ó, o trânsito, vai depender de compreensão do que está no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. O que é trânsito para o Código de Trânsito Brasileiro? Por isso, eu quero começar estudando o anexo 1, termo a termo, para que a gente possa ter uma ideia muito bem formada na cabeça de tudo que foi estabelecido lá no anexo 1, para conforme a gente for fazendo a leitura do texto, a gente não ficar com nenhuma dúvida. Só que como esse capítulo 1 é bem curtinho e o finalzinho do artigo 4º faz um gancho direto ao anexo 1, eu quero aí já matar esse capítulo 1 para na próxima aula a gente já entrar falando então do anexo 1 com seus termos e definições. Vem comigo na tela. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por esse código. Observem que aqui disse de qualquer natureza. Veículo transita, pedestre também, animal também. Nas vias terrestres, claro que o Código de Trânsito ele não tem aplicabilidade sobre as vias fluviais, marítimas ou aéreas, óbvio. Abertas à circulação. O parágrafo 1º diz que considera-se trânsito a utilização das vias por quem? Pessoas, veículos e animais. Falei aqui em cima agora. Isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Prestem muita atenção nisso. O que é trânsito? Olha, considera-se trânsito. Isso pergunta direto em prova. Prestem muita atenção em cada palavrinha aqui dessa definição, porque vocês estão estudando trânsito. Portanto, tem que saber de cor esse parágrafo 1º do artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. O parágrafo 2º diz: o trânsito em condições seguras é um direito de todos. Olha, condições seguras, direito de todos. E dever de quem? Dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Sistema Nacional de Trânsito que nós vamos ver logo no capítulo 2, daqui a pouquinho. A estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Ainda no artigo 1º, agora o parágrafo 3º, que diz: os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das suas respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Claro, se é competência dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito assegurar aos cidadãos o direito ao trânsito seguro, qualquer ação, omissão ou erro nesse sentido vai ser de responsabilidade desses órgãos. O parágrafo 4º, vetado, e o 5º que diz: os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao SNT darão prioridade em suas ações à defesa da vida. Eu acho muito interessante esse trecho do parágrafo 5º, trouxe ele destacado aqui para vocês e quero fazer um comentário. Percebam que o texto da lei diz prioridade em suas ações em defesa à vida, ou seja, a prioridade deste código é a preservação da vida. Muito bem, não estou dizendo que seja o contrário. Só vou chamar vocês para compararem duas situações. No capítulo onde estão relacionadas infrações de trânsito, artigo 161 a 255, lembram? Nós temos lá duas infrações. Uma, dirigir veículo que não esteja devidamente licenciado. Outra, dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança. Se eu pedisse para você classificar essas duas infrações dentro das naturezas possíveis, leve, média, grave e gravíssima,
Como é que você classificaria essa de dirigir sem atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito? Grave, não é? Claro, alto risco aí aos usuários da via. E essa aqui, dirigir ou conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado. Qual o risco oferecido aqui à vida, à integridade física? Risco zero. Portanto, infração leve, vamos dizer assim? Pois é, mas é exatamente o contrário. O dirigir ou conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado é gravíssima, enquanto dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é leve. Será mesmo que o Código de Trânsito Brasileiro prioriza a vida? Artigo 2º, então, vamos desembolar porque a gente vai até o 4º. São vias terrestres, urbanas e rurais. As ruas, avenidas, logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas, as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas. O que é circunscrição sobre elas? É o órgão que predomina sobre aquela via, aquele que administra aquela via. De acordo com as peculiaridades, ou seja, as dificuldades, adversidades locais e circunstâncias especiais. O parágrafo único desse artigo diz que, para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Percebam que aqui fez uma chamada, vide Lei 13.146 de 2015, que está no próximo slide. Vamos ver então. Aqui repetiu o parágrafo único que nós acabamos de ler no slide anterior, só que agora acrescentando um trechinho que está aqui destacado em azul, que foi trazido aí pela Lei 13.146. Além da gente ter aí as praias abertas à circulação e as vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, agora a gente tem também as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. O que é isso? Imagine o estacionamento de um supermercado, de um shopping, de uma faculdade. Aquilo ali é uma área privada, porém é de uso coletivo. O estacionamento feito ali dentro é de uso coletivo. Portanto, a fiscalização de trânsito abrange também essas áreas a partir, então, da implementação da Lei 13.146. Veja o que diz o artigo 86A desse mesmo Código. As vagas de estacionamento regulamentado de que trata o inciso 17 do artigo 181 desta lei deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas de destinação e com placas informando os dados sobre a infração por estacionamento indevido. Perceberam? As entidades privadas responsáveis por essas áreas de estacionamento têm que colocar placas sinalizando, olha, aqui é para deficiente físico, aqui é para idoso, e colocar lá também o valor da multa, qual o artigo, o valor da infração, ou seja, as indicações de que a pessoa sofrerá as sanções caso estacione ali, não sendo ele um deficiente ou um idoso. Artigo 3º. As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como os proprietários condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros, percebam, veículos estrangeiros também, e a pessoas nele expressamente mencionadas. E, por fim, o artigo 4º, fechando então o capítulo 1, que diz: os conceitos e definições, que é o que a gente vai estudar a partir da próxima aula, estabelecidos para os efeitos deste Código, são os constantes no anexo 1. É ele o nosso alvo. Tá aí, esse vídeo foi só um pequeno aperitivo do que é o nosso curso de estudos do Código de Trânsito Brasileiro preparatório para concurso. Gostou? Clica aqui embaixo e faça a sua matrícula. Recomendação? Livro aqui o CTB dos meus amigos Ednilson, PRF e José Benedito, instrutor. Link aqui embaixo na descrição também. Um abraço, gente!